noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje para essa que eu espero ser uma conversa, né? Um diálogo realmente com vocês sobre esse tema muito bem escolhido, né? Quer dizer, as transformações do sofrimento psíquico, né? Acho que a primeira ideia que eu queria trazer é para a gente tentar relativizar a ideia de que a gente sempre sofre da mesma maneira, né? De que o sofrimento humano ele seria assim idêntico ao longo do tempo, igual para todas as culturas. Ele seria, vamos dizer assim, um ponto onde todos nós nos reconhecemos, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente é movido por um impulso, por uma disposição de se reconhecer, de se colocar na posição do outro, né? Isso é muito forte, né? Isso é um traço, né, que muitos autores já insistiram como um traço tipicamente humano, né? A gente ser capaz de se reconhecer no sofrimento do outro, né? Mas a ideia que eu gostaria de pôr em circulação hoje é de que esse sofrimento ele se transforma, né? Que ele se altera, né? E que ele tem, para começar a conversa, uma história, né? Por exemplo, né, se a gente pensar no grande paradigma que foi a histeria, né, um paradigma que fundou a psicanálise, uma forma de sofrer, né, que revelou para o Ocidente, pelo menos, que existia essa autonomia do sofrimento psíquico, né? Até Freud, a gente pode dizer assim, boa parte do sofrimento ele era interpretado segundo duas grandes chaves, né? Ou ele era um problema médico, ele era uma dificuldade que acometia o corpo, né? Ou ele era um problema moral, né? Que requeria, então, uma intervenção educativa, transformativa, né? E o psíquico, né, tal qual a gente entende ele ainda hoje, não possuía assim uma dimensão de dignidade própria para a gente poder dizer assim, não, esta pessoa ela está sofrendo, mas ela está sofrendo mentalmente, ela está sofrendo com algo que diz respeito à sua subjetividade, né? Então, quando o Freud inventa a psicanálise, ele não está só inventando um método de tratamento, ele não está só inventando uma teoria sobre o inconsciente, né? Ele está validando, ele está pondo em relevo essa experiência universal, né, que seria o sofrimento psíquico. Bom, e essa descoberta ela é uma descoberta muito interessante, porque ela acontece, em primeiro lugar, em torno de certas mulheres, né? Tudo bem, Freud provou que a histeria também acometia os homens, mas ele se concentrou, principalmente no início do seu desenvolvimento, da sua pesquisa, em mulheres. Mulheres que sofriam com dores no corpo, mulheres que sofriam com anomalias, né, vividas no corpo, mas que o Freud foi descobrindo que essas anomalias no corpo eram o quê? Eram frases, eram falas, eram palavras que estavam assim amordaçadas. E foi então nesse intermédio, né, entre um sofrimento que aparecia como dor, muitas das pacientes do Freud sofriam realmente de algesias, de abasias, ou seja, de sintomas neurológicos. Freud era um neurólogo, né? Sofriam com dor, um fato, vamos dizer assim, maior do sofrimento no corpo, mas que, ao mesmo tempo, não tinham uma etiologia, uma causa, né, de fato neurológica ou orgânica. A causa do sofrimento das histéricas eram palavras. A causa do sofrimento das histéricas eram lembranças, eram coisas que não podiam ser ditas, afetos que não podiam ser experienciados, né, que não podiam ser reconhecidos socialmente, né? Bom, Freud, então, pode ser o nosso, vamos dizer assim, a abertura dos nossos trabalhos em termos de um autor que fundou o sofrimento enquanto sofrimento psíquico. Mas eu queria lembrar que ele não era o único, né? A história, vamos dizer assim, relegou outros paradigmas, outras propostas de sofrimento que eram contemporâneas do Freud. Por exemplo,
Por volta de 1890, havia um psiquiatra americano chamado George Beard, né, que descreveu uma síndrome, né, chamada de neurastenia, caracterizada pelo seguinte: o sujeito estava sempre assim irritado, né, sempre assim reativo, falava uma coisa, ele respondia, sempre assim sensível a barulhos, mudanças no ambiente, irritadiço, né? E o Beard chamou essa síndrome, ou seja, um conjunto de signos que nem sempre acontecem da mesma maneira em todos os casos, mas que tem uma certa regularidade. Ele chamou esse conjunto de signos de neurastenia. E, vejam só, 1890, ele tinha uma causa para a neurastenia. Ele dizia, esses casos de pacientes neurastênicos estão assim aumentando por quê? A vida moderna. A vida, assim, muito atribulada. As pessoas saindo da vida pacífica no ambiente rural, indo para a cidade. Na cidade, então, se trabalha demais. E as pessoas estão trabalhando demais, estão sofrendo porque estão trabalhando demais, estão criando essa nova forma de sofrer, que era a neurastenia. Vejam só, gente, nós estamos falando de 1890. Estados Unidos, mais de um século atrás. Né? E eu dou esse exemplo para a gente relativizar um pouco, vamos dizer assim, a nossa forma de vida como um modelo universal para todas as formas de sofrimento. Né? Há 100 anos já se discutia que o trabalho, né, ele é fonte de um tipo específico de sofrimento. Segundo contra-exemplo, né? Agora na França, né, um psicólogo que trabalhava com Breuer, né, que foi o professor de Freud para assuntos clínicos, Pierre Janet, tinha um outro paradigma. E ele estudava também casos de mulheres que sofriam, mas que tinham uma certa dificuldade para nomear do que eles estavam sofrendo, que tinham uma predisposição à alteração da consciência. Né? Mulheres que entravam assim em transe, mulheres que não conseguiam manter a concentração, né, que não conseguiam manter a atenção. Né? E o Pierre Janet, analisando clinicamente esses casos, formulou uma categoria clínica que ele chamou de psicastenia. Astenia quer dizer fraqueza, psicastenia, fraqueza psíquica. Né? E a teoria do Janet era mais ou menos a seguinte: essas pacientes tinham uma compleição da consciência muito frágil. Então, você ia colocando exigências, demandas, conflitos, e chegava um momento que a consciência se dissociava. Né? E ela entrava num estado em que estaria assim, muito propensa a ser sugestionada pelos outros. Né? Esse quadro, né, ele chamou de psicastenia, e a etiologia desse quadro era justamente um déficit da relação da consciência com o real. Né? Ou seja, o real, né, aí, considerado como um conjunto de aspirações, de demandas, o real que, bom, a sociedade, o outro, impunha tamanha expectativa para esses sujeitos que eles entravam nessa forma de sofrer que ele chamou de psicastenia. Tá? Bom, então a primeira pergunta que eu levantaria é a seguinte: por que a histeria triunfou? Por que foi a histeria e não a psicastenia ou a neurastenia que se transformaram em uma espécie de paradigma fundador das nossas formas de sofrer? Uma hipótese que me parece muito plausível diz o seguinte: enquanto a neurastenia era uma forma de sofrer ligada ao trabalho, né, e a psicastenia era uma forma de sofrer ligada ao mundo social, vamos dizer assim, a histeria conseguia ser, ao mesmo tempo, né, uma forma de sofrer que juntava o trabalho, a vida social e o desejo. Né? Essas três dimensões, né, que formariam, vamos dizer assim, esse campo do que é uma forma de vida, né, trabalho, linguagem e desejo, elas estão articuladas em torno da histeria.
né? A teoria freudiana da histeria como aquela que sofre reminiscência, sofre com um passado que ela não consegue conciliar, que ela não consegue unir, que ela não consegue, no caso, por exemplo, da Ana O, né? Paciente primeira, talvez, da psicanálise. Ana O, ela era uma jovem da aristocracia vienense que ela queria trabalhar, ela queria dançar, ela queria ter uma vida pública. E, naquele momento, família muito abastada, dizia para ela, não, você não pode, você tem que ficar em casa. É como se ela tivesse respondido a esse constrangimento, exagerando a interpelação, exagerando a ordem, dizendo assim, vocês querem que eu fique em casa? Então eu vou ficar mesmo. Só que eu vou ter alucinações, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir falar mais em alemão, só vou falar em inglês, eu não vou conseguir mais beber nada que não seja suco, eu vou desenvolver sintomas histéricos. Tudo bem? Nessa via de que há algo aí no universo do trabalho que Ana O não consegue, no qual ela não consegue se inscrever. E há também algo, a via que Freud tomou, que diz respeito a como essa consciência, né, vai integrar, vai reunir, vai articular diferentes tipos de exigência, que Ana O tinha dificuldade em fazer, né? Tinha que cuidar do pai, doente, e ao mesmo tempo tinha interesse em dançar, conhecer futuros maridos e coisas assim. Ela se encontrava dividida, e essa divisão fez com que seu sofrimento se aprofundasse e gestasse sintomas histéricos. Bom, essa ideia de que, então, nós escolhemos um, né, em detrimento de outros, está apresentado, né, em termos de paradigmas de sofrimento, mas também longitudinalmente, ou seja, também ao longo do tempo, a gente viu diferentes formas de sofrimento ocuparem, vamos dizer assim, um lugar privilegiado, né, serem a coqueluche, a moda, né? Essa é a segunda ideia que eu quero trazer para vocês, de que a gente sofre de forma compartilhada, né? Quando a gente encontra alguém que está sofrendo, está sendo reconhecido de forma, vamos dizer assim, aguda no seu reconhecimento, há uma espécie de movimento para se identificar com esse sofrimento, né? Por exemplo, um caso muito conhecido desse fenômeno é a anorexia Me Too. Né? Me Too quer dizer, eu também. Né? Estudado por um autor que analisou a situação da anorexia em Hong Kong. Né? Hong Kong até 1990 era um país, vamos dizer assim, onde os casos de anorexia eram raríssimos. Né? Muito infrequentes. Né? De repente, Princesa Diana, né? Vocês lembram, né? Hong Kong era um protetorado britânico na costa da China, ia ser incorporado à China. Havia toda uma movimentação, vamos dizer assim, política em torno desse momento. E nessa hora, a Princesa Diana dá uma declaração pública dizendo, eu estou sofrendo, e olha, sou uma princesa, hein? Podem esperar que teria uma vida assim totalmente realizada, mas eu estou sofrendo. E a forma que o meu sofrimento assumiu foi que eu comecei a não gostar mais de comer, não consegui mais comer e agora eu estou anoréxica. E a minha anorexia, diz ela numa entrevista famosa, é no fundo um pedido de ajuda. É uma forma de dizer, alguém me escute. Né? Essa situação de vida que eu estou, casada com, vocês conhecem a história, não está tão bem assim, e esse sintoma é uma forma de dizer isso, de pedir algo para sabe-se lá quem. Depois dessa entrevista, meses depois, há uma epidemia de anorexia em Hong Kong. Né? Ou seja, o que aconteceu? Ela não estava sendo subdiagnosticada, não existia antes. As pessoas não recorriam a psiquiatras, psicanalistas para se queixar disso? Um pouco de cada uma dessas coisas. Né? Mas o fundamental, né, quer dizer, o motor desse processo, é que, ao escutar essa entrevista, o sujeito diz, não, mas isso que está acontecendo com ela
também está acontecendo comigo, de certa maneira. E, portanto, eu posso usar esta forma de sofrimento para engendrar um pedido, para engendrar uma demanda, para fazer um apelo de reconhecimento. Tudo bem? Bom, isso pode ser, então, voltando à ideia anterior, né? Isso pode ser reencontrado em ciclos, né, históricos quanto a relativos à forma de sofrer. Por exemplo, nos anos 40, né, sucedeu-se uma grande assim, preocupação com os clínicos em torno de um tipo de neurose que era diferente da neurose descrita pelo Freud. Ou seja, histeria, da qual falamos um pouco, fobia, né, medo de um objeto, né, e neurose obsessiva, caracterizada por ideias fixas, ideias que a gente não consegue se separar, que tomam conta da gente, às vezes ideias de purificação, de limpeza ou de perigo. Né? Essas três formas de neurose eram também as três formas primeiras de sofrimento. Na época do Freud, 1890, 1930. Já no pré-guerra, pós-guerra, surge uma outra forma de sofrer, chamada neuroses de caráter. E as neuroses de caráter tinham uma compleição clínica muito curiosa. Por quê? Porque elas se caracterizavam por uma falta de implicação ou de reconhecimento do sofrimento pela própria pessoa. Né? Então, é aquele tipo de neurose em que todo mundo sofre, menos o próprio sujeito. Porque para ele, esse é o meu jeito de ser. Né? Ele tem que, sei lá, sistemático, as coisas têm que ser assim, e eu aprendi desse jeito, é a minha forma, ame-o ou deixe-o. Quer dizer, esse tipo, vamos dizer assim, de personalidade que sou eu, não tem nenhum problema. Né? Agora, pergunte para a esposa, pergunte para os filhos, pergunte para o patrão, quer dizer, todo mundo em volta sofrendo e o sujeito ali dizendo, não, comigo está tudo bem. Né? Por exemplo, o alcoolismo nessa época era considerado um dos subtipos da neurose de caráter. Né? Bom, passemos, sei lá, para os anos 50, 60, o pós-guerra. Né? Surge uma outra forma dominante de sofrer, que são as chamadas neuroses narcísicas. Né? Que também, quando apareceram, os clínicos diziam, puxa, mas eu não sei lidar com isso, porque eu sei curar ou histerias e neuroses obsessivas, ou neurose de caráter agora, mais ou menos, mas isso que está acontecendo aqui eu não sei direito. Por quê? Porque eram pessoas, né, que, em vez de dizer, tenho uma dor que não passa, primeiro nas costas, depois nas juntas, e vem junto com outros tipos de dificuldades. Em vez de dizer, não, eu estou bem, eu não sofro, quem sofre é quem mora comigo, as personalidades narcísicas tinham um sofrimento caracterizado pelo seguinte, uma sensação estranha e persistente de inadequação. De que tudo que eu faço não está direito. Um sentimento de vazio, um sentimento de falta de sentido nisso tudo. Um sentimento de exílio em relação ao mundo. Né? Quer dizer, como se eu estivesse vendo um filme. Está tudo no seu lugar, está tudo funcionando, está tudo normal, só que eu não me sinto pertencendo a esse cenário, a esse filme. Né? E isso levantou transformações dentro das diferentes formas de psicoterapia, dentro da psicanálise. Quer dizer, como você lida com alguém que não tem propriamente um sintoma no sentido clássico, que também está... Qual que é o problema desse sujeito? Ele não consegue bem nomear do que ele está sofrendo. Né? A sua queixa é assim difusa, é oscilante. Como é que a gente cura alguém que, por exemplo, perdeu a crença na vida? Né? Como é que a gente trata alguém que não tem mais sentido para continuar andando?
Claro, que daqui a pouco você pode chamar isso de depressão, mas os pacientes com dificuldades narcísicas não eram deprimidos. Eram pacientes que a história começava assim. Não tem mais sentido na minha vida. Quer dizer, o terapeuta tinha que fornecer esse sentido, ele tinha que recompor o sentido, ele tinha que funcionar mais ou menos como uma promessa de que é possível a felicidade. Problema que ocupou aí clínicos e teóricos sociais. Né? Foi em cima desse tipo de sofrimento que autores como Christopher Lasch disseram, não, mas essa forma de sofrer não é um caso patológico particular. Isso é a forma primeira como a gente está vivendo. Né? E, a partir disso, propôs um modelo, né, um conceito chamado cultura do narcisismo. Né? Essa forma de sofrimento que aparecia condensada em alguns era, vamos dizer assim, a expressão maior do nosso laço social. Né? E o Lasch iniciou uma série de, vamos dizer assim, autores que usaram o mesmo procedimento. Né? Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, né? Lipovetsky, né, para usar um autor mais recente, Bauman, né, os líquidos. Né? Todos esses críticos sociais inspirados pela psicanálise usaram essa estratégia. Ou seja, ver no sofrimento não só algo que precisa de acolhimento, precisa de tratamento, mas algo que fala de todos nós, que fala de como nós estamos vivendo. Né? Nos anos 80, a coisa de novo muda de figura. Né? Não há mais uma concentração em torno das personalidades narcísicas, mas surge um outro tipo clínico que assola os consultórios, bibliotecas se publicam sobre isso, desafia o senso clínico, que são os pacientes, alguns chamam limítrofes, outros borderlines, outros franceses chamam de pacientes em estados limites. Né? Ou seja, sinteticamente, né? Pessoas que desafiam e se perturbam, estão sempre fora de vamos dizer assim, de aceitação com relação ao laço com o outro. Né? Então, toda forma de laço que eu consigo estabelecer com o outro se torna um problema, porque é um laço. Então tem expectativas, tem demandas, tem tempos, e daí eu começo a atacar esse laço. Né? E daí posso ser agressivo com o outro, não pelo que o outro fez, de fato, mas porque eu estou tendo um laço com o outro e há uma problemática fundamental com essa articulação de relações com o outro. Né? Bom, estou fazendo uma história rapidíssima aí para a gente entrar no assunto. Né? Nos anos 2000, né, essas formas de sofrer se catalisaram em torno das depressões, do pânico, da anorexia. Né? Falei do caso aqui da anorexia em Hong Kong. Né? Isso serve, espero, para mostrar a vocês que a gente tem, no mesmo tempo, várias formas paradigmáticas de sofrer e, ao longo do tempo, transformações, né, que vão exprimindo que não estão no ar, que não dependem da água que a gente bebe, mas que diz respeito às transformações nos nossos laços sociais, de trabalho, de relação familiar, de relação consigo mesmo, e assim por diante. Bom, segunda nota introdutória. Né? A gente poderia dizer assim, então, que nós estamos falando de doenças mentais. Né? E a história das doenças mentais, a variedade das doenças mentais, a responsividade cultural das doenças mentais. Né? E aqui eu vou chamar um autor, que é o Jacques Lacan, um psiquiatra, neurologista e psicanalista, que reformulou muito os fundamentos da psicanálise e, entre outras reformulações, foi um forte crítico da ideia de doença mental. Né? E um autor que inspira muito a gente a pensar a noção de sintoma e a noção de sofrimento, que é o nosso objeto hoje aqui. Né? Ou seja, Lacan tem uma crítica das doenças mentais, na qual ele diz assim, em primeiro lugar, não são doenças. Não são doenças. Doença tem começo, um meio e um fim. Doença tem uma causa. Doença tem que você pode ou não agir sobre ela, mas tem que ser mais ou menos conhecido. Né?
A doença, ela é um processo que é independente do sujeito. Né? Quer você queira ou não, tuberculose vai marchar dessa forma. Quer você queira ou não, a lepra a hanseníase vai marchar segundo padrões conhecidos. Você tem isso para doença mental? Não tem. Não tem. Por isso até hoje, eu gosto sempre de repetir isso, nenhuma doença mental tem um exame que prova que ela está lá. Um raio-x que prova que ela está lá. Uma neuroimagem que prova que ela está lá. Um teste nos seus neurônios, na sua química mental que prova que, bom, aqui tem uma depressão, sei lá, ou uma psicastenia, ou uma histeria, ou que seja. Né? Portanto, Lacan objetava fortemente de que as doenças mentais são doenças. Né? O que não quer dizer que elas não sejam formas de sofrimento. Porque essa é a reversão perigosa. Você dizer assim, então se não é uma doença, então é frescura, né? Falta de vontade. É um tipo de... Enfim, tá miguelando, cara. Tá, assim, inventando um negócio. É psicológico. Sabe aquele psicológico que quer dizer, não é nada. Como se o psicológico não fosse alguma coisa. Mas, então, cuidado. Né? Uma doença não é uma doença. Mas isso não quer dizer que não seja uma forma de o quê? De sofrimento. Né? É muito importante não recusar isso. Né? Mas o segundo ponto é extremamente interessante para um psicanalista. Porque ele dizia assim, nem são doenças e nem são mentais. Né? Nem são, vamos dizer assim, uma patologia, uma deformação da, vamos dizer assim, a personalidade essencial da pessoa. Né? Quer dizer, o seu jeito de ser, né? A sua mente. Então, a sua mente tem uma mente que seria assim, a mente normal, e tem a mente que vai assim se depravando, se degenerando, se desviando, né? desse modelo de funcionamento mental, que seria o de todos nós, e que, então, as doenças mentais, mesmo que elas não sejam muito doenças, elas são mentais. Lacan dizia, não tem nada de mentais, nem de doenças. Né? Bom, aí vocês vão dizer o que sobrou, né? Você é uma das duas. Né? Aqui tem uma consideração muito simples a fazer. Né? Como é que a gente descobre que uma coisa é um sintoma? A gente recebe um paciente, ele começa a falar da vida, e sim, vai pedir para que alguma coisa se transforme, né? As transformações do sofrimento, e é nosso ganha-pão. Né? Se a gente não produzir alguma transformação, encosta a coisa, aposenta, porque vivemos disso. Né? Esse é o nosso negócio, vamos dizer assim. Né? Mas, como é que nós vamos caracterizá-lo? Se ele não é nenhuma doença e nem uma coisa que brota na mente. Né? Clinicamente é relativamente simples. Né? Um sintoma aparece toda vez que a gente tem algo que precisa ser feito, que tem que ser feito, que imperativamente se coloca para um sujeito. Né? Que ele, por exemplo, um neurótico obsessivo que tem medo que, quando ele vai sair de casa, ele vai deixar a porta da casa aberta e virão ladrões. Né? Ele tem que conferir 5, 10, 12 vezes que ele fechou a porta. Né? Ele sabe que ele fechou. Ele sabe que ela está fechada. Mas existe uma coisa, né, uma força maior, vamos dizer assim, que o coage, né, o que o impele a fazer assim. Né? E assim com todos os sintomas dessa família. Né? Quer dizer, sei que se eu disser isso vai dar tudo errado, mas eu não consigo me impedir de falar aquela bobagem de novo no almoço de domingo e a família, de novo, pega fogo. Por quê? Porque é uma coisa maior do que eu mesmo. Né? É uma força impelente. Né? Segunda família, né? Segundo grupo das formas de sintoma. Eu não posso fazer. Eu não consigo. Né? Eu me impeço de... Né? Então, de repente a rua começou a ficar um lugar muito turbulento, cheio de coisas. Eu não me deixo sair de casa. Ou eu não me deixo ir para aquela prova. Ou eu não me deixo dizer o que sinto por uma pessoa.
ou eu não me deixo estar numa festa, eu não me permito. Bom, e aí vocês podem ter os exemplos que vocês imaginam. Né? Bom, então qual é o critério? Se não é nem a doença, nem o mental. Qual é o critério? O que faz com que o sofrimento seja um sofrimento? Eu posso dizer, então isso aqui nós podemos tratar, pode melhorar, tem algo que fazer. Né? Qual é o critério do sofrimento? Não sei se vocês concordam, mas o que está posto aqui como critério é a liberdade. Né? O que o sujeito perde quando ele tem que, e o que ele perde quando ele não pode, é um fragmento da sua liberdade. Ou um fragmento da liberdade daqueles com quem ele vive. Né? Ou um fragmento da liberdade da sua possibilidade de desejar, ou de sonhar, ou de querer, e assim por diante. Né? Isso muda muito a maneira de pensar o sofrimento. Por quê? Porque se o que está em jogo em toda a forma de sofrimento é um fragmento de liberdade que foi perdido pelas mais variadas razões, porque o outro perdeu, porque o sujeito abriu mão, porque, bom, aí tem motivos e mais motivos. Mas se em todo caso de sofrimento há um fragmento de liberdade que aspira a alguma coisa, o sofrimento, e a gente reencontra aquela ideia inicial, o sofrimento é uma experiência universal. Né? Em toda e qualquer pessoa na qual eu diga, puxa, está havendo aqui um sofrimento, eu não estou diante de um caso particular, como é o caso da doença. A doença é sempre um particular. Né? Esse pegou essa doença, esse pegou outra doença. O sofrimento é diferente. O sofrimento, por essa característica da sua ligação com a liberdade, ele convoca uma dimensão que nos toca a todos. Né? Em cada uma das formas de sofrimento, há, portanto, um pedaço, né, de liberdade a ser reinventado, se vocês quiserem. Bom, objeção, espero que vocês colocam, é o seguinte, mas e os normais? Os normais, aqueles que não sofrem, sei lá, que estão bem na vida, enfim, ou os bem-sucedidos, sei lá, que eles fizeram tudo certo. Né? Resposta no quadro dessa teoria é o seguinte: os normais, no fundo, são normalopatas. Né? São sujeitos... Lembra da neurose de caráter? O sujeito não sofre. Ele está bem, o mundo está caindo. Uma forma de apatia, patos, né? Quer dizer, sofrimento e passividade. Né? No fundo, o normal... Inclusive, tem um psiquiatra que fez uma pesquisa, né, procurando os normais. Sabe que para a psiquiatria existe um grande livro das patologias, chama DSM, que está indo para a 5ª versão. Né, e lá, como Código Civil, se é crime, tem que estar escrito. Se não tiver, não é. Bom, está lá. Atenção, 163 tipos. E você pode ir encontrando, certamente, eu acho que aqui estaríamos todos incluídos, mas o tal psiquiatra teve a genial ideia de procurar os que não estavam incluídos, que eram aqueles que escapavam às 163 categorias, que vão da depressão, a pânico e com angústias e etc. Tem um trabalho danado, tremendo, não é brincadeira, porque ele pegava 1, 2, 3, 5, N, 1000, sempre tinha bom em um momento da sua vida, você teve aquela... Está fora. Né? Até que ele conseguiu reunir um grupo a duras custas de normais. Né? E esse grupo tinha uma característica assim, que saltava aos olhos. Uma característica assim, evidente a todos os pesquisadores envolvidos nessa coisa. Imagina que você não gastou de dinheiro para fazer isso. Mas, bom, todos eram chatos. Pessoas extremamente chatas, pessoas extremamente normais. Né? Exatamente isso que diz a palavra normal. Né? No fundo, normalidade é uma normalopatia. Né? É o quê? É uma vida um pouco assim, sem aventura, sem intensidade, sem desencontro, é uma vida chata.
né? Bom, espero com isso, quer dizer, no fundo, o normalopata seria aquele sujeito que tem uma altíssima disposição à adaptabilidade, né? Ele está excessivamente adaptado, né? Isso que a gente chama de normal, é o adaptado, né? Bom, na clínica, a gente aprende, dou aula de clínica e coloco alunos pela primeira vez em contato com pacientes, e supervisiono assim, em primeiro encontro. Bom, invariavelmente, nesse primeiro contato, os alunos querem o quê? Fazer diagnósticos, né? Querem saber qual é o problema, querem te sacar o tal livrão, falar, é o caso 87, não, é o caso 85 e etc. Né? Bom, a primeira lição é a seguinte: jamais acredite que aquele sujeito que está se queixando disto realmente quer se livrar daquilo. Né? Sim, no sentido que se houvesse uma pílula mágica, ele tomaria. Né? Porque maior parte está muito adaptada aos seus sintomas. Né? Está muito adaptada à sua forma de sofrer. Como eu estou tentando apresentar para vocês. A forma de sofrer de alguém é uma parte universalizante, uma parte fundamental de uma vida. Né? Uma vida sem sofrimento é uma vida chata. Bom, isso não é apologia do masoquismo, mas pelo menos espero adverti-los com relação a essa ideia de passar um aspirador de pó no sofrimento e daí imaginar que a gente teria uma vida boa, uma sociedade boa, se as patologias fossem erradicadas. Né? Bom, terceira ideia. Né? Também que vem do Lacan, mas que estava no Freud, é o seguinte: se um sintoma vem junto com o sofrimento, às vezes a gente tem novos sintomas que surgem, que aparecem, que nunca tinham sido notados. Né? Novas síndromes. Por exemplo, a síndrome dos saltadores no Maine. Né? Foi uma síndrome descrita nos lenhadores canadenses no final do século XIX, caracterizada pelo seguinte: quando alguém dava uma ordem muito abrupta para a pessoa, o tal do lenhador, ele começava a saltar e fazer movimentos espásticos assim, esquisitos. Né? Nunca mais ninguém viu, ninguém diagnosticou a síndrome dos saltadores do Maine. Por quê? Porque essa síndrome tinha que ver com uma vida comunitária, isolada, que de repente impactou-se com a vinda das grandes madeireiras, que tinham outra forma de racionalidade no trabalho, que exigiam outra maneira de estar no mundo. E aquilo era, bom, uma reação. Né? Uma reação, uma forma de sofrer e de se defender da mudança que estava acontecendo. Portanto, a gente tem, sim, novos sintomas, mas a gente tem também novas formas de sofrer com antigos sintomas. Tudo bem? Bom, a ideia que eu estava querendo apresentar, minha do Freud, do Lacan, é de que todo o sofrimento depende do seu modo de expressão. Né? Ou seja, a forma como a gente fala do que a gente sofre muda o que a gente sofre. Isso é uma ideia tremendamente assim, mágica e muito interessante. A forma como alguém que sofre com tuberculose fala da tuberculose muda? Não, não muda. O cara vai continuar, lembra a doença? Vai continuar daquele mesmo jeito. Agora, com relação ao sofrimento, não. O sofrimento, ele se transforma em função da maneira como a gente fala, e a gente é falado, e a gente é reconhecido, e a gente compartilha ele. Daí uma ideia, então, que vem do Lacan, que a neurose seria um mito individual. Né? Mito é uma expressão falada, né, que versa sobre a origem de algo, que é um articulador de laços sociais, que passa o que de geração em geração, que está numa cultura, é o patrimônio de uma cultura. Né? Qual é a ideia do Lacan? Na verdade, ele tirou isso aí do Lévi-Strauss. Né? De que o neurótico é como se ele fosse alguém que tem um mito, só que em vez do mito servir para ele fazer trocas, encontrar mulheres,
lidar com situações difíceis, filiar-se. Em vez do mito servir para fazer tudo isso, ele vira um mito individual. Por definição, o mito é coletivo. A função do mito é permitir que a gente viva uma experiência coletiva. Por isso ele passa de pai para filho, por isso ele é contado, né, narrado. Né? O que é a redefinição lacaniana? Não, a gente tem uma forma de sofrer, que é a neurose, e o que ela faz? Ela pega um mito e torna ele um mito individualizado. Um mito individualizado, ele perdeu sua função. Né? Ele não serve mais como mediador de trocas sociais. Né? Mas isso é só um exemplo. Por exemplo, a gente também poderia recuperar a ideia lacaniana de que a psicanálise ela traz uma nova ética, ou ela implica uma maneira muito peculiar de se colocar em relação ao que a gente faz, né? E o que a gente fala. Que ética seria essa? Seria uma ética trágica, né? Como a de Antígona, como a de Édipo. Né? Não quero discutir aqui a noção de tragédia, mas mostrar a vocês como o que é a tragédia? É um gênero literário, né? É uma forma de expressão, né? É um tipo de discurso, como o mito também é. Né? Freud falava em romance familiar do neurótico. Essa ideia de que, por exemplo, num certo momento da vida a gente tem umas ideias estranhas, né? Geralmente quando criança, de que talvez esses pais que estejam aí não sejam os nossos verdadeiros pais. São impostores. Né? Geralmente vem um irmão mais velho aproveitar dessa coisa. Sim, eu lembro quando te acharam na lata de lixo, eu estava lá. E você, então, agora inocula aquilo, vamos dizer assim, para sempre na cabeça do sujeito. Por quê? Porque é um momento em que a criança precisa se desfazer de um tipo de autoridade e reconstituir os pais num outro plano de autoridade. Mas não quero discutir isso, quero discutir a expressão romance familiar. Romance é o quê? Balzac, Flaubert, é uma forma de expressão, um discurso, uma narrativa, e é algo que tem que ver o quê? Com a maneira como a gente fala. Uma forma bastante codificada. Né? Outro exemplo. No final da vida, Lacan inventou de que ele tinha feito, enfim, que ele precisava refazer toda a teoria dele. Né? Estava tudo assim, precisando de uma revisão. E quem ele vai buscar para refundar, vamos dizer assim, a maneira de entender o sofrimento? James Joyce. Né? Que é um cara, não sei se já tentaram, né? Ulisses, Finnegan's Wake, né? Que é um pirado, para usar uma expressão da nossa alçada, né? Que reinventou a maneira da gente estar na língua. Né? Ele quis reinventar o inglês. Fundar o que? Uma espécie de inglês universal que refaria a experiência do Ulisses grego na pequena Dublin e nas aventuras de um herói que revivia tudo aquilo. Né? Bom, sinteticamente, uma maneira redutiva de pensar o Joyce é que ele está trabalhando no quê? No colapso da forma romance. Né? A forma romance literário, é desmontada pelo Joyce, né? Com as suas invenções de narrador flutuante, neologismos. Né? Leiam porque vale a pena. Né? E é uma briga, é uma tentativa de desfazer a forma romance. Quando Lacan viu isso, ele diz, aqui tem uma nova forma de sofrer. Por quê? Porque tem uma forma de sofrer que é equivalente do romance, outra que é equivalente do mito, outra que é equivalente da tragédia, outra que é equivalente da teoria sexual infantil, para usar uma expressão do Freud. Teoria. O que eu estou chamando de teoria aqui? É outra forma de expressão, de linguagem, de discurso, de narrativa. Tudo bem? Bom. Então, espero ter sido minimamente persuasivo nessa ideia de que o sofrimento tem que ver com reconhecimento, o sofrimento tem que ver com coletivo, individual desse reconhecimento, tem que ver com liberdade e universalização, e tem que ver ainda com, apesar de tudo, uma certa permanência, né, estranha de defender, né,
permanência que, por exemplo, nos habilita a ler um autor como Hipócrates, né, 300 a.C., que foi um sujeito que descreveu um quadro chamado Melancolia. Né? Você vai ler o Hipócrates e vai dizer, mas são os nossos, sei lá, bipolares, depressivos e etc. Tem alguma coisa que continua. Ou seja, as formas discursivas variam, mas parece que se transformam, mas há retenção de alguma coisa. Né? Há permanência de alguma coisa nessa experiência. Só que a gente não consegue nomear direito o que é isso que fica, né, no sofrimento de um grego do século II a.C., para nós, que permite que a gente se reconheça nele, mas, ao mesmo tempo, não consiga nomear exatamente o que é isso que se repete. O Freud tem um conceito para designar isso. Né? Chama mal-estar. Unbehagen. Né? Hagen, em alemão, é clareira. Né? Un é um prefixo de negação. Unbehagen é sem clareira, sem acostamento, sem lugar de descanso, sem lugar. Né? Mal-estar, essa ideia simples. Mal-estar é esta coisa que em cada época, e talvez em todas, não tem lugar e nem tem nome. Cada vez que a gente dá um nome para o mal-estar, ele vira outra coisa, vira sofrimento. Né? Cada vez que a gente articula o sofrimento em narrativas, ele vira outra coisa, vira sintoma. Tudo bem? Bom. Acho que vocês esperam que eu traga pelo menos alguns exemplos das tais novas formas de sofrer, transformações do sofrimento. Acho que teria que falar alguma coisa sobre o que hoje, né, a gente poderia dizer assim, o que está sendo inventado, né, em termos de sofrimento. Né? Como se diz assim, a última palavra em carros, a última palavra em moda, a última palavra em sofrimento. Né? Eu vou tentar responder a essa interpelação imaginária, né, propondo alguns casos fantásticos ou alguns casos assim, conjecturais. Né? Conjecturais quanto à sua organização, não quanto à sua existência real. Né? O primeiro dessas novas formas de sofrimento, que na verdade não são tão novas assim, mas que são novas porque começam a se expandir, né? Começam a gerar o efeito Me Too, né? Foi descrita pela primeira vez por um pensador, né, crítico, da escola de Frankfurt, chamado Walter Benjamin. Né? E o Walter Benjamin, extremamente assim, uma vida pobre, miserável, que lutava assim, pela sobrevivência e ao mesmo tempo era capaz de pensar coisas fantásticas nesse estado de desamparo, de falta de recursos. Ele observou uma coisa muito simples e tremendamente nova. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial e ele acompanhou então, os soldados que iam para o fronte e que depois, em 1918, voltaram, né, do fronte. Né? Como, aliás, meu próprio bisavô, lutou na Primeira Guerra, voltou para casa e tinha o efeito Walter Benjamin. Né? Que era o seguinte: até então, na história do Ocidente e também do Oriente, ir a uma guerra era uma grande aventura. Você podia morrer nessa história. Cruzada. Você podia se dar mal. Mas se você voltasse, você tinha algo a dizer. Você tinha adquirido uma autoridade experiencial. Você tinha visto a morte de frente. Você tinha visto os limites do humano. Né? E você podia contar essa história. E contar essa história, que é a história do sofrimento, tornava a comunidade mais rica. Né? A guerra é também um tipo particular de viagem. Né? O cara vai, ele sai de casa e ele volta diferente, ele volta outro. Né? O que o Walter Benjamin viu com esses soldados que voltavam na Primeira Guerra Mundial? Em vez de contar uma história, eles ficavam em silêncio. Perguntava para ele, ei, conta, o que aconteceu? Não, foi difícil. Silêncio. E ele começou a pensar por que... Primeiro, a novidade da coisa. De repente tem uma forma de sofrimento que não inspira mais uma narrativa, não inspira mais
palavras, mas inspira talvez uma outra forma de dizer, que é o silêncio. Né? E Catherine Malabou, né? Agora voltando para uma autora contemporânea, tem descrito uma nova forma de sofrimento que ela chama de subjetividade pós-traumática. Né? O Freud pensou a histeria a partir do quê? De um encontro ruim com a sexualidade. Né? Esse encontro ruim gerava sintomas. Né? Ou seja, sintomas que eram também expressão de uma forma de vida. Uma forma de vida que tinha o trauma no seu centro. Olha a associação. Trauma, narrativo. Né? Trauma, algo para dizer, ou então algo que está bloqueado, que não consegue ser dito. Catherine Malabou observou um fenômeno diferente. Ela disse, nós temos cada vez mais subjetividades pós-traumáticas, subjetividades que não conseguem mais se queixar. Como os soldados lá do Walter Benjamin. Eles não conseguem se dar conta que estão sofrendo. Ou melhor, não conseguem articular o seu sofrimento ao modo de uma tragédia, um romance joyciano, uma teoria, ou todas as formas que eu elenquei aqui para consubstancializar a experiência de sofrimento. Isso é um sofrimento completamente novo e bem maluco. Por quê? Porque o paradigma para isso seriam as lesões neurológicas. Por exemplo, um paciente com Alzheimer ou uma demência. Né? Ou seja, ele perde capacidades cognitivas, ele perde capacidades de reconhecimento, e o mais, não sei se vocês já tiveram alguém que acompanharam alguém que passou por isso, o mais difícil dessa experiência é que o próprio sujeito não consegue articular o sofrimento que ele está passando. Porque ele esquece. Né? Porque ele esquece que ele está esquecendo. Porque ele não consegue dizer para aquele que chega perto dele, olha, comigo está acontecendo mais ou menos assim, estou com medo disso, estou preocupado com aquilo, a coisa está indo mal, me ajuda, faz. Porque o quê? Essas afecções, aí sim, doenças mesmo, né, elas afetam a capacidade narrativa dos sujeitos. O que a Catherine Malabou está fazendo é pegando isso e dizendo, não é que de repente todos nós temos um problema no cérebro. De repente, nós estamos perdendo a nossa capacidade de reconhecer em experiências de sofrimento um grão de liberdade, lembra daquela velha história, e um grão de verdade. Porque a verdade é uma experiência que vem junto com teorias, tragédias, romances, verdade no sentido deflacionado. Tá? Como a gente diz, verdade de um amor. Qual é a verdade de um amor? Não é nenhum ente metafísico, não é nenhuma essência de duas laranjas que se encontraram. A verdade do amor é que ele se fala. Se você fala, ele acontece. Se você não fala, ele não acontece. Essa é a verdade que está em jogo nesta experiência. Algo que tem que ver com a linguagem, tem que ver com dizer, eu te amo, dizer, bom, não, daqui a pouco sim, mudou, e há uma verdade em curso nisso. O que acontece com os sujeitos pós-traumáticos é que a gente não, e o próprio sujeito não, imputa a esse sofrimento uma hipótese de verdade, um grão de liberdade. Né? Exemplos mais acessíveis. Uma síndrome japonesa, descrita por psiquiatras japoneses e endêmica no Japão, que ataca adolescentes que são adolescentes assim que funcionais, vão bem na escola, se viram, só que meio solitários. Então eles estudam bastante, eles vivem no videogame, televisão. E junto com essa forma de vida vai acontecendo uma coisa esquisita. Eles param de falar. Falar. Pizza, joguinhos, tudo escrito. Provas, leituras, são exímios leitores. Não é que eles têm um problema, vamos dizer assim, da cognitivo com a linguagem. A experiência de fala, de repente, se tornou prescindível. Eu não preciso mais falar.
opa, mas se eu não preciso mais falar, isso vai afetar a minha experiência de sofrimento. E vai afetar radicalmente. Né? Segundo exemplo, alguns pacientes psicossomáticos, ditos assim, né, sofrem com, na verdade, fenômenos psicossomáticos e que têm um sintoma muito interessante, assim, clinicamente falando, que chama-se alexitimia. Alexitimia é a impossibilidade de reconhecer, qualificar, nomear o que você está sentindo. Né? É um sintoma em que a pessoa transforma afetos, tipo alegria, inveja, ciúmes, raiva, em sensações do tipo dói, estou desconfortável, e tem algo chato, ou seja, há uma passagem discursiva entre uma história, vamos dizer assim, que vem sempre é onde a gente articula os afetos, e sensações. Bom, mutismos seletivos, alexitimia, subjetividades pós-traumáticas, né? Todas elas têm algo, aparentemente uma proximidade com uma outra dimensão, né, que Lacan isolou, propôs, né, como uma espécie de contrapartida à sexualidade. Né. Para o Freud, a gênese do sofrimento tinha que ver com sexualidade. Né. E, argumentará Foucault, né, sexualidade num sentido específico, de que a gente supõe que é na sexualidade que reside um grão incontornável de verdade na gente. Né? A hora da verdade qual é? É a hora da cama. Né? É a hora do algo, claro que não é, mas no imaginário e na nossa fantasia é essa hora em que a gente é convocado a contar uma história e praticar uma história que tem que ver com a verdade. Né? Bom, se isso continua valendo, não continua valendo, é uma grande controvérsia. Foucault, Deleuze, é uma conversa quente, sempre é cachorro grande. Né? O que se passa é que, assim como a verdade se articula com a sexualidade, parece que tem alguma coisa que também nos gera sofrimento, mas que não se combina muito bem com o sexual. Que seria, vamos dizer assim, a substância antissexual dentro da psicanálise. Né? Que o Freud chamou de mal-estar, o tal do Unbehagen, né? Ou pulsão de morte, e que o Lacan chamou de real. Né? Então você tem sexualidade e o real. Né? Você tem defesa contra a sexualidade e você tem defesa contra o real. Né? Voltando ao antigo problema lá, a hipótese do Pierre Janet. Você lembra do Pierre Janet? Quer dizer, psicastenia, a consciência diante do real. Lacan francês, né? Aproveitou essa ideia de um conterrâneo. Né? Então, o que está acontecendo com as subjetividades pós-traumáticas? Né? Talvez elas não estejam sofrendo porque a verdade não encaixa. Né? Porque o sofrimento pede por dizer uma verdade que não tem destinatário, que não tem forma linguística ou discursiva para se dar. Né? Talvez essas subjetividades estejam numa espécie de proximidade ou de confronto mais agudo com o real. Né? E como que a gente poderia encontrar, vamos dizer assim, um exemplo narrativo, né? Claro que não é exatamente produzido por esses próprios sujeitos, já que a definição da coisa é que não conseguem nomear, não conseguem articular narrativamente o seu sofrer. Né? Onde que está isso na cultura? Posto que toda forma ascendente de sofrimento é também uma forma de laço social que pede por uma reorganização. Proponho a vocês uma narrativa que é extremamente cativante, eu acho que não, sim, estou vendo para nós, mas para um público um pouquinho mais jovem. Tratam-se de coisas como zumbis e mortos-vivos. Né? Ouviram? Entraram nessa história? Tipo Walking Dead, né? Errantes. Isso começou
como chamava isso? Não era tem um filme que é um marco, né, a volta dos mortos-vivos. Né? O que é um zumbi? Um zumbi é uma figura que geralmente já morreu, mas ele não sabe que já morreu. Né? Então ele volta e permanece num movimento assim automático, né, despersonalizado, coisificado, em que ele vai fazendo uma coisa, do tipo correndo atrás de uma jovem bela mocinha para comê-la, no sentido de comê-la, né, de devorá-la. Né. Vejam que metáfora linda, né, para, vamos dizer assim, alguém que perdeu a sua alma, né, e que não sabe que perdeu a sua alma, né, porque os zumbis não estão, alô, senhor, eu gostaria de marcar uma entrevista, porque eu sou um zumbi, e eu estou com um problema assim na vizinhança, que o pessoal está me olhando torto. Eles não fazem assim. Né? Os zumbis justamente não se queixam. Eles só andam, né, e vão tentar comer uma outra pessoa. Né? Metáfora linda para perdi minha alma, né? E minha alma é as narrativas que eu consigo inventar sobre ela, e eu vou recuperá-la. Né? Como? Me apossando do outro. Né? Me apossando de algo que eu nem sei bem o que está no outro, mas se eu ingeri-lo, talvez eu me salve. Ou, sei lá, daí vou ingerir outro, e outro, e outro, e daí Resident Evil, vocês já viram essa coisa? Massas, né? Começou com a volta dos mortos-vivos. E hoje você tem exércitos de zumbis, né, que vão, nesse caso acho que é por uma infecção, uma coisa assim, que vão se movendo automaticamente à procura de carne. Né? Vejam, esses zumbis é, teoricamente, a figura que Giorgio Agamben descreveu como Homo sacer, né? Aquele que pode ser morto impunemente. É aquele que era lá nos campos de concentração o muçulmano. Né? O judeu encarcerado que trabalhava até a morte, Walking Dead, e que não havia culpa, não havia crime, não havia uma vida que pode ser tirada impunemente. Né? Tema maior do Agamben e que está aí. Né? Quer dizer, num tipo de subjetividade que é um desafio para a gente. O que a gente faz com sujeitos que perderam a sua capacidade de sofrer? Não é que não estejam sofrendo, hein? Eu espero que tenha ficado claro isso. Perderam a sua articulação narrativa do sofrimento. Né? Acho que é um exemplo brutal da força que há quando o sofrimento não é reconhecido na experiência de um sobrevivente de um campo de concentração, que é o Levi, né? E que escreveu um livro, Primo Levi, né? Escreveu um livro obrigatório, né? Não vai atender ninguém quem não tenha lido o que é isto, um homem. Né? Que narra justamente esse processo, ele se perguntando num campo de concentração por que uns sobrevivem e outros morrem. Né? E como foi possível que isso acontecesse? Né? Quer dizer, como foi possível que a vida fosse tratada como algo que não tem valor, está para lá do valor e etc. Bom, Primo Levi escapa de um campo de concentração e chega à conclusão de que não é porque o sujeito é melhor, pior, virtuoso, maléfico, que ele escapa, é um imponderável. Né? Mas ele sai do campo de concentração e ele tem até se matar. Né? Imagina alguém que escapou de um campo de concentração e que termina por se matar. Não queria ser assim causalista, mas era uma pessoa que tinha um mesmo sonho repetitivo. Né? Todo dia ele sonhava que ele estava chegando de novo em casa, né, depois de escapar dos campos, e ele estava comendo com a sua família, e daí ele começa a contar o que tinha acontecido. E ele começa a pôr em palavras, e testemunhar, e dizer, olha, vocês precisam saber que estava acontecendo, que isso aconteceu, que isso não foi uma invenção. E no sonho dele, o que acontece? As pessoas começam a bocejar, levantar da mesa, espreguiçar, ou seja, não reconhecer o que ele tinha para dizer. Tudo bem?
Vejam aí, espero que o exemplo sirva para mostrar a radicalidade do que é a experiência de sofrimento e sua ligação com o reconhecimento. Se o outro não reconhece o meu sofrimento entra numa espécie de patologia de si mesmo. Né? Vamos dizer assim, de perda do seu nome, de perda da sua história, estou chamando aqui de sofrimento zumbi ou de sofrimento morto-vivo. Segundo caso. E aí é um caso oposto ao primeiro. Né? Eu vou trazer para consubstanciar essa situação algumas reflexões de um filósofo chamado Slavoj Žižek, né? Que tem falado e discorrido profundamente sobre uma outra forma de sofrer. Né? Ele diz, nós estamos cada vez mais sofrendo como o quê? Como zumbis, tudo bem, diz a Catherine Malabou. Mas também como Frankensteins. Né? O grande herói, o nosso grande, para o Žižek, né? O nosso grande ídolo, né? Em termos de narrativas de sofrimento, aquela que funciona melhor para a nossa época, é Frankenstein. Né? Frankenstein é alguém que vive uma experiência constante do quê? De desmembramento entre real, simbólico e imaginário. No seu corpo. O seu corpo é feito por partes costuradas de pessoas diferentes que ele nem sabe quem é. Né? Mas, vejam só, ele está, como um bom jornalista, à procura de uma boa história. Ele quer saber quem o criou, o que ele está fazendo aqui, ele vai procurar o seu criador, ele tem uma errância, como os zumbis. Né? Ele está andando, mas ele sabe que ele está procurando alguma coisa. Né? E o sofrimento dele é de um outro tipo. É um sofrimento com a insuficiência das palavras. É um sofrimento com toda maneira que eu encontro para dizer eu estou sofrendo por causa disso, me parece insuficiente. Me parece postiço, me parece impostura, me parece um apequenamento do meu sofrimento. Né? E mais, o Frankenstein é aquele cara que sofre de um sintoma que o Roger Caillois, um psiquiatra aí do começo do século passado, né, chamava de psicastenia legendária. Né, que é o seguinte, é aquela pessoa que ela se sente fora do lugar onde ela está. Né. Eu às vezes sinto isso. Você sabe que você está ali, por exemplo, numa festa, numa aula, etc. Mas começa a vir uma experiência de que você não pertence ao lugar onde você está. Né? Você está fora de lugar. Né? Não sei se vocês viram um filme de Woody Allen chamado Desconstruindo Harry. Né? Tem uma hora nesse filme em que o personagem, lindo, né, a metáfora, ele sai fora de focos. Ele perde o foco. Sabe essa coisa? A vida tem que ter um foco, metas e objetivos, a pessoa que sabe o que quer. E o pobre Harry, de repente, fica unfocus. Né? Ele perde o foco. Né? Só que como o Woody Allen retrata isso? Ele desfoca o personagem, ele mexe na câmera e daí o sujeito fica nublado. Você vê que é um cara, mas ele é como se tivesse mal filmado. Ele muda o ajuste da câmera e ele fica unfocus. Só que não metaforicamente, né? Realmente unfocus. Né? A psicastenia legendária é isso. É uma experiência mais ou menos permanente de estar fora do lugar, fora do tempo, fora do próprio corpo. Né? Como as sexualidades estudadas pela Judith Butler, né? Outra autora pós-lacaniana. Né? O sujeito diz que tem alguma coisa profundamente errada nesse corpo. Né? Fizeram alguma coisa, eu não pertenço a esse corpo. Ele foi, na hora de encaixotar, deu uma crise. Né? Como diz minha filha, né? Um dia meu filho chegou em casa e cumprimentou ela, inusitadamente, boa noite. E a resposta dela é, quem é você e o que você fez com meu irmão? Ou seja, se ela falou assim é porque ele não é ele. Né? Ele é um mutante, alguém que foi substituído. Tem um nome para isso em psiquiatria, se chama síndrome de Capgras. Né? É a sensação de que alguém querido foi substituído por outro. Né?
E às vezes termina em assassinato, porque a sua esposa, o seu marido, ele não é mais o seu marido, ele é um impostor, é um robô, é um Frankenstein. Né? E a gente tem aí um outro drama, né? Uma outra forma de sofrer, que é ligada então à experiência de inadequação, de fragmentação, de perda da unidade e de um sentimento de que, vamos dizer assim, o sistema está fora da ordem. Tem algo errado que faz com que os lugares não se encaixem mais, que os corpos não entrem mais nas almas, que as ligações entre o real, o imaginário e o simbólico sejam desfeitas. Tudo bem? Então são duas formas de sofrimento ligadas ao quê? À experiência do real. Com nomes diferentes para o real. No primeiro, o real é aquilo que eu não consigo nomear, né, o zumbi. Né? No segundo caso, o real, ele deixa de ser uma ordem. Ele passa a ser uma anomia, ele passa a ser uma indeterminação, ele passa a ser uma experiência de desordem. Né? Daí que, por mais que eu tente nomear, por exemplo, Virginia Woolf, né? Alguém que descreveu essa experiência, para nós, Clarice Lispector, né? Que descreveu esse mal-estar com a linguagem, né? Que parece que não existem palavras para dar nome, e ao mesmo tempo eu preciso encontrar radicalmente um nome para isso que está acontecendo, para essa indeterminação que está me habitando. Duas formas de sofrer ligadas, vamos dizer assim, à experiência com o real. Vamos agora ver duas outras formas de experiência. Me disseram que tinha um relógio aqui, mas eu não consigo achá-lo. Tá ali. Duas outras formas de sofrimento, mas agora ligadas à experiência com a verdade. Né? O nome que eu escolhi, assim, podia ter tomado outra referência, mas que me parece que fundamental que tenha sido esse autor, né, que é o Baudelaire, né, um teórico, um poeta teórico da patologia do social, no fundo. Né, um poeta que, como tantos outros, olhava para o quê? Para o mundo e para as suas formas de sofrimento e procurava tirar das formas de sofrimento um fragmento de verdade e de liberdade que não podia ser reconhecido ainda. Né, é isso que os poetas fazem, por isso eles vão na frente dos psicanalistas. Baudelaire recuperou, na verdade, uma palavra de um poeta latino chamado Terêncio, né, para dar um nome a um poema que é Euton Timorumenos. Euton Timorumenos é o sujeito que adora se torturar. Sabe aquele cara que está... Se o barco está tranquilo, indo, ele gosta de chacoalhar. Né? Se a pilha de dominós está perfeita, ele gosta de tirar um pedaço e ver o circo pegar fogo. Porque a vida, se ela não estiver assim, sendo atormentada, né, não é verdadeiramente vida. Ela fica murcha, parece filme B, assim, que não vai. Né? Baudelaire descreveu esse tipo clínico, né, aqueles que se comprazem em se atormentar. Né? E é uma forma de sofrimento muito interessante, muito assim para nosso momento, né? Para o Brasil, por exemplo. Né? Tem um autor brasileiro muito importante, que acho que a gente precisa se dedicar mais, chama Gessé de Souza. É um cara que estuda a emergência da nova classe trabalhadora, como ele designa. Né? Da classe que saiu da miséria, foi para a pobreza e agora saiu da pobreza e deu um passo a mais. Né? E ele descreve uma série de traços, né, dessas pessoas, por exemplo, agudo senso de planejamento, né, o espírito de colaboração, disciplina, filiação ao sacrifício, né, para poder pensar no amanhã. Né, então, poupa, se sacrifica, e porque eu conseguirei mais à frente, e se eu não conseguir, talvez meu filho consiga. Um senso de autoaperfeiçoamento, enfim, tem uma série de traços, né, que a gente encontra. Um tipo de religiosidade novo que vem junto com isso, um tipo de produção novo, né, as pequenas empresas familiares. Né,
E que, bom, então é uma forma de vida, né? Uma nova classe trabalhadora, como ele chama, e que tem um novo tipo de sofrimento. Né? Na verdade, já vimos isso antes na história, mas esse tem algumas novidades. E é o seguinte, o sujeito, assim, conseguiu, chegou lá. Saiu de uma condição muito adversa. E conseguiu se estabelecer num novo lugar. Só que ele conseguiu fazer isso graças a um extremo senso de comunidade. Né? Ele não é o individualista self-made man americano da década de 50. Ele é alguém que tem uma profunda relação com a sua pequena comunidade, família e grande comunidade. Só que ele se salvou, os outros não. E ele conseguiu, os outros não. Ele sente assim, ele fala assim, ele conta uma história assim. Né? O que eu faço agora com o passado e com, na verdade, aquela forma de vida que me fez chegar onde eu estou? Percebem que há uma dívida tremenda em jogo aí? Percebem que há uma divisão subjetiva, há um sentimento que um pacto foi quebrado. Né? São, às vezes, pessoas que, por exemplo, poderiam fazer coisas, consumir, viajar e que se interditam. Que digam, não posso fazer isso, porque toda forma de satisfação que eu experimentar dói. Dói por quê? Porque eu penso naqueles que não estão comigo, eu penso naqueles que ficaram para trás, eu penso naqueles que estão sofrendo enquanto eu estou aqui no bem bom. Ou seja, se cria uma divisão subjetiva, um sentimento de que um pacto, não seja de pacto social, mas um pacto subjetivo, está sendo permanentemente violado. Né? E você tem correlatos. Né? Você tem correlatos disso, por exemplo, nas famílias europeias que, sei lá, há 3 gerações não há emprego. Né? Que vivem da ajuda do Estado. Né? Você tem um outro correlato disso nas famílias agora americanas, mais contemporâneas, e seu medo crônico do empobrecimento. Crise, perdeu o emprego, vou. Veja só, vai e volta. Né? A gente pode perder aquilo que a gente adquiriu. Ou seja, há um conjunto de incertezas, né, que giram em torno do quê? Né, que provocam uma narrativa do sofrimento de que tipo? Qual é a verdade dessa experiência? Por que eu dei certo e os outros não? Pergunta do que o Primo Levi tinha. Por que esse se salvou e o outro não? Pergunta que os primeiros milionários americanos do final do século XIX se faziam. Porque eles não entendiam o que fazia uma pessoa ficar rico. Né? Não havia uma clareza sobre o mercado financeiro, esse tipo de coisa. Havia uma mística, que aliás continua a haver, vocês vão nas livrarias, vem milhares de livros sobre como acontece o fenômeno da riqueza. Tem algo mágico nisso. Né? Tem algo que evoca, interpela o sujeito no sentido de que ele tem que dizer qual é a verdade. Verdade não universal, não a fórmula mística de como todos que vão ficar ricos, mas a verdade da experiência dele. Afinal, o que e quanto ele deve ao seu passado e o que e quanto ele não deve. Que ele pode se separar, que ele pode deixar para trás. Né? Bom, a gente tem um outro personagem em jogo aqui. Esse é mais clássico. Acho que vocês poderiam até adivinhar. Né? Como sofre esse sujeito? Sofre como Hamlet. Sofre como os fantasmas. Os fantasmas, eles tipicamente vêm para quê? Ajustar as contas. Você deixou algo para trás. E eu vim cobrar a minha dívida. É assim. A história de fantasma. Vê que história de fantasma não é história de zumbi. História de zumbi não é história de Frankenstein. Né? História de fantasma é o quê? Uma narrativa que contém um grão da verdade, verdade arqueológica, verdade genealógica, verdade sobre o desejo de um sujeito na sua relação com uma comunidade, e que produz uma narrativa, e que produz relações de pertinência e de fidelidade, né? E que, no fundo, precisa ser produzida. Como que ela é produzida? Auto-atormentamento. Eu tom te morro menos.
Por que o sujeito se atormenta? Só atormentação é uma espécie de pesquisa com a verdade, de, vamos dizer assim, inquietação com o que aconteceu com a sua história. Né? Por que ele e não o outro? Né? Como dizia, bom, de novo aí o Lacan, né? A verdade do sofrimento neurótico é ter a verdade como causa. Agora estou introduzindo uma outra ideia. Né? O que caracteriza um sofrimento? Agora vocês estão vendo, tem vários tipos, mas tem alguns que são neuróticos. Né? Uma característica do sofrimento neurótico é ver no sofrimento um grão de verdade e tentar tirá-lo. Né? Daí que também os neuróticos se metem em encrencas terríveis, uma atrás da outra. Por quê? Porque eu não posso silenciar a verdade tem que ser dita, e eu vou dizê-la toda, e vou dizer agora, para o meu chefe, para você. Bom, e aí começam as catástrofes e hecatombes. Mas notem o traço de exagero, de hubris, né, como diziam os gregos, né, de ultrapassamento de uma verdade que está em demasia. Tudo bem? Clinicamente, esse tipo de sofrimento a gente poderia chamar assim dele é um neomasoquismo. Né? É uma nova forma de engendrar uma satisfação e uma dor e um atormentamento que produzem uma experiência de verdade. Quarto tipo clínico, né? O semiclínico, quarta narrativa em ascensão sobre o sofrimento. Né? Trata-se do que eu costumo chamar de paranoia sistêmica. Né? Ou seja, um tipo de sensação de perseguição, né? de observação, de vigilância, que prolifera, que é emergente em vidas, né? que habitam, vamos dizer assim, ou confiam ou se organizam excessivamente ao modo de instituições. Sabe aquela pessoa que vive a instituição? Não é aquela escola, trabalho, clube, qualquer instituição. Uma instituição, bom, tem regras, tem um certo funcionamento. Tem subjetividades que, vamos dizer assim, se entendem completamente como se fossem uma instituição. Foucault, de novo, descreveu esse fenômeno chamando isso de biopolítica. Né? Ou seja, a vida é como uma empresa. Né? Você pode fazer isso? Você, S.A., uma ideia de que a sua vida tem que ser como uma empresa. Tem que dar lucro, então você não paga mais para estudar, você faz investimentos. Né? Você tem que pensar nos seus cálculos, vamos dizer, de aposentadoria. Uma relação amorosa é cálculo, benefícios e custos. Então, você faz o balanço e quem levar mais, fecha o contrato. Né? Quer dizer, uma espécie de extrapolação, né, das regras de vida institucional para a vida em geral. Quer dizer, tudo passa a ser o quê? Contratos, casamento, contrato. Assina aqui. Como chama esse tipo de sofrimento? Digo que ele é uma paranoia sistêmica, porque não é a paranoia no sentido do Kraepelin, dos verdadeiros delírios de perseguição, mas é uma paranoia que aflora na vida em forma de condomínio. Sabe o condomínio? Né? Condomínio, muros. Né? Finalmente, a barbárie ficou para fora e nós, aqui, estamos, então, num ambiente artificial onde tudo foi pacificado. Né? Onde a gente pode colocar as nossas normas, né? A gente pode colocar as nossas casas lindas, né? E nós fazemos o nosso próprio mundo. Né? Já que o mundo foi para o brejo mesmo, o mundo no seu sentido maior, que tal um micromundo? A gente vive nele, faz boas barreiras de contenção, produz as nossas próprias leis e, bom, isso podia ser um princípio para a forma de viver. Né? Com um detalhezinho que é todo condomínio precisa de um síndico. Né? O síndico é o cara onde as coisas começam a encrespar. Não porque ela seja naturalmente maléfico, mas alguém tem que fazer a função do síndico. Né? O que alguns pesquisadores notaram na vida em condomínio?
que tinha que ter tudo para dar certo. Né? Quer dizer, toda a tecnologia, todos os recursos, para dar certo. Né? Alphaville. Já ouviram falar desse condomínio? Isso é uma invenção brasileira louca. Alphaville é um filme, vocês já viram, né? Da Nouvelle Vague, né? Que retrata uma sociedade onde as pessoas são impedidas de ter sentimentos. Tem uma polícia, toda vez que alguém sentir alguma coisa, isso quer dizer, usar uma palavra que se refere a um afeto, né? Godard. Né? Vem uma polícia e prende o sujeito. Veja como tem a ver com o nosso tema, né? Quer dizer, uma lexitimia compulsória. Não pode falar em sentimentos, não prendo você. O que nós inventamos? Um condomínio chamado Alphaville. O mais famoso, o primeiro no Brasil, o que deu origem para, enfim, tantos outros, é uma homenagem ao filme do Godard, onde está em jogo a proibição de afetos. Né? Bom, qual que é o problema? Dentro dos condomínios, tipicamente acontece o seguinte. Alguém faz alguma coisa que não foi muito legal. Tipo, deixar uma bicicleta no caminho, vem uma velhinha, tropeça na bicicleta, quebra a perna e temos um caso. Né? O que se faz? A partir de hoje não tem mais bicicleta. Né? E quem andar de bicicleta, multa, né? Não sei o quê. Isso é um fenômeno já descrito, né? De como as formas de condomínio elas geram uma patologia da legislação. Né? Uma compulsão a criar normas, e mais normas, né? A vigiar e controlar, de tal maneira que aquilo que era o paraíso se torna uma prisão. Né? Vejam como a gente adora filmes de prisão, porque a gente se olha nos filmes de prisão, inclusive o Big Brother é um filme de prisão, e acha, olha só que legal, isso está falando de mim. Sim, está falando de mim porque a nossa vida se transformou adquiriu essa forma, né? Que é a forma do condomínio. Né? O que acontece aí? Né? A gente tem vários tipos de sofrimento que são articulados com essa lógica, né? Com essa gramática. Né? Por exemplo, o bullying. Né? O bullying nas escolas, típico efeito da paranoia sistêmica. Né? Ou seja, ou você persegue alguém ou você é perseguido. É melhor, então, perseguir antes que alguém note que... Segundo fenômeno, a purificação dos corpos. Né? O higienismo e a moral do asceticismo estético. Né? Uma gordurinha. Hein? Você pensa que vai entrar aqui com 1 quilo a mais, isso é obsceno. Né? Mesmo que ninguém fale, a gente vive, especialmente as mulheres, vivem em um ambiente condominial, sistêmico, de vigilância estrita com relação a como se veste, como come, como anda, como usa produtos, como se trata. E é, bom, uma vida extremamente assim, hiper administrada. Né? E a paranoia, no fundo, é uma doença do excesso de identidade. Né? Paranoico é alguém que sabe demais quem ele é. Né? E que se vê, então, perturbado por formas que sempre são assim mínimas, sempre são assim... pouco vistosas de diferença. Né? A diferença representada pelo outro é automaticamente uma ameaça à minha forma de vida. Né? Então, vocês podem encontrar aí todas as patologias da preconceito, homofobia, todas as patologias que têm a estrutura assim. Eu me obrigo, na verdade, eu me imponho, veja, perda da liberdade, né? Uma forma de vida que tem que ser feliz. Se ela não está sendo tão feliz quanto prometia, qual é o problema? Quem é o problema? O vizinho está raptando um pedaço do gozo que está faltando aqui. Ou seja, o problema do condomínio é que tem outro condomínio. Né? E o outro condomínio passa imediatamente a ser a fonte dessa perda e ameaça à minha identidade, e aí, bom, eu vou atacar, eu vou vilipendiar, eu vou destruir o outro, simplesmente porque ele é uma ameaça à minha própria identidade. Qual é a narrativa aqui, gente? A narrativa do vampiro. Né? O vampiro é exatamente esse sujeito que está às voltas com representar um objeto que é intrusivo, né? que é a mais,
né? Como o paranoico sistêmico entende o outro está a mais, por isso a gente pode eliminá-lo se der chance, né? A gente pode atacá-lo se der chance, né? E também o vampiro é aquele sujeito que o quê? Suga o outro, né? Ele toma e se apossa do outro como um objeto. Tudo bem? Como é que nós estamos de tempo? Podemos ir um pouquinho mais? Perguntas? Perguntas. Boa! Backstage! Agora para as perguntas, né? E já que o professor Dunker falou que não falar pode afetar o sofrimento, então falem. Façam Falar as perguntas. também. Mesmo porque só com as perguntas a gente pode ir além, né? Gostei. Então, vão fazendo as perguntas, levantem a mão. A Gabi está aqui, tem isso. Vocês serão atendidos, procurem serem objetivos, porque o tempo passou. Nós passamos praticamente 1h30, mais ou menos, né? Mas foi ótimo. Muito obrigado. Perguntas? Eu acho que o senhor tem uma pergunta? Isso, eu vou aqui atrás. Boa noite. Olá. Meu nome é Sebastião. Muito obrigado por essa exposição, por um lacaniano tão convicto. Muito bom. Nem pareci tão convicto assim, vai. O sotaque está todo aí. Isso sim. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre onde se vive hoje um excesso de discurso, que são as redes sociais. Enquanto você falava, eu fiquei pensando no Twitter ou no que se escreve, né? Sim. E fiquei pensando, inclusive, no aparecimento dos blogs, que no início as pessoas escreviam todo dia, e muitos blogs, ao longo do tempo, foram falindo porque as pessoas se cansavam de falar tanto, de si, do que sentia. Mas o que se percebe muitas vezes nas redes sociais e na internet é um excesso, né? Tem algumas pessoas que são seguidas por milhares, milhões de pessoas, e gente que fala o que não tem nem mais o que falar. Então, assim, quando o discurso se torna um fim em si mesmo, né, as palavras já não mais estão expressando uma experiência subjetiva, e, no entanto, estão sendo produzidas aos montes, né? Queria que você comentasse sobre esse... Acho que tem uma forma de sofrimento aí nova também, né? Talvez várias, né? Mas eu apontaria dois fenômenos que ascendentes, vamos dizer assim, na vida digital, né? O primeiro é esse que você menciona, né? Que algumas pessoas dizem assim, quando apareceu Twitter, Facebook, etc., a gente imaginou uma grande democracia, né? Uma grande polifonia, né? De que as diferenças poderiam aparecer e aquelas vozes que estavam suprimidas, finalmente poderiam falar alguma coisa, né? E o que veio a acontecer é que aqueles que já falavam continuaram falando, e aqueles que não falavam continuaram não falando, né? Um pouco decepcionante, né, em termos de invenção assim, de novas formas de discurso, de subjetividade, né? Você tem alguns fenômenos em torno assim, da solidão, né, no espaço virtual, que se torna cada vez mais corrosiva na medida que aparecem essas suplências do tipo 300 é pouco, 5 mil amigos, né? Mas ninguém que realmente está a fim de escutar aquilo que você quer dizer. Um problema ascendente com não é que ele seja causado, mas ele é favorecido pela confiança que a gente deposita na vida digital, é a perda da intimidade, né? Perda radical de intimidade. Hoje, uma queixa ascendente nos consultórios eu tenho muitos amigos, vida social, eu conheço, saio, tenho encontros, tenho uma sexualidade que acontece, muda, mas eu não consigo intimidade com uma pessoa. Quer dizer, aquela experiência de estar em silêncio juntos, né? Aquela experiência de compartilhar um não saber,
né, de suspensão um pouco das máscaras. E isso se tornou muito pior com o mundo virtual, vamos dizer assim, com a vida digital. O segundo fenômeno, que tem que ver com a lógica do condomínio, é que, sim, algumas vozes minoritárias se juntaram, muitas delas para o mal. Né? Quer dizer, aquele cara que tinha uma ideia meio estranha sobre, sei lá, uma orientação sexual, sobre um tipo de nacionalidade, um tipo de... E ele estava um pouco assim isolado numa multidão que ele sabia ser adversa. O que acontece quando você espalha coisa? Ele vai encontrar um amigo na Polônia, outro em Trinidad e Tobago, outro em Nova Guiné, e quando a gente encontra 2, 3, a gente fica valente. Né? Basta ter um cara dizendo, não, mas eu também. Né? Me too. Começam a acontecer coisas. Né? Começam a acontecer coisas novas, vamos dizer assim, do ponto de vista dos sintomas de lógica de condomínio que eu coloquei aqui. Segregação, bullying e companhia. Posso? Professor, obrigado pela apresentação. A minha pergunta diz respeito a... Quer dizer, parece que essa compreensão histórica do sofrimento, uma historicidade do sofrimento, implicou em Lacan não a necessidade de pensar em algo como uma doença mental. Entretanto, há sofrimento psíquico. Eu me pergunto em que medida a gente poderia pensar, então, o contraconceito da doença mental, quer dizer, a saúde psíquica. Eu queria saber o que é saúde psíquica para Lacan diante desse sofrimento que permanece. Como é que a gente pensa? Eu estou pensando, sobretudo, porque fiquei pensando em Winnicott, fiquei pensando em O Brincar e a Realidade, fiquei pensando naquela noção de clínica, como, por exemplo, quer dizer, quando ele diz que na clínica se trata de brincar e se trata de poder brincar lá naqueles lugares onde a gente não aprendeu a brincar, aprender a jogar naqueles campos, espaços de jogos que não pudemos antes jogar. Como é que seria a saúde em Lacan? Boa pergunta, né? Acho que seria um conceito deflacionado, né? Um conceito de baixa densidade. Né? No fundo, a saúde seria um pouco assim como a não doença, ou mudando a chave completamente e recuperando esse conceito essencial que você trouxe, que é o de experiência. O brincar, para Winnicott, é um conceito fundamental e patognomônico. Tipo assim, como você sabe que uma criança não está bem? Ela parou de brincar. Né? Ou seja, é um diagnóstico pelo sofrimento. O sofrimento daquele que não consegue mais brincar. Né? E brincar é estar junto com o outro, criar ilusões e etc. Vamos dizer, não diria com Lacan, mas para os pós-lacanianos, nos quais me incluo, a gente tem 2 modelos, vamos dizer assim, para pensar a saúde mesmo assim como um conceito fraco. Primeiro é o seguinte, do que nós sofremos? Nós sofremos de excesso de experiências improdutivas de determinação. Excesso, demais, experiências, mas experiências que não são boas experiências, que são improdutivas, de determinação. Né? No fundo, um neurótico seria isso, seria alguém que cria mais pais, mais mães, mais regras, mais interdições do que ele precisa. Mais determinações, mais identidade do que ele precisa. Ela sofre com o quê? Com excessivas experiências improdutivas, bestas, como sei lá, as regras de um condomínio, né? Como a demissão, vamos dizer assim, da palavra, né? No caso dos zumbis. Ele sofre com excesso de experiências improdutivas de determinação. Né? Muita determinação. Por exemplo, o sujeito que para de brincar, porque ele só pode trabalhar, porque ele está determinado, ele sabe o que ele quer na vida. Então, não tem lazer, não tem brincar, não tem outra coisa, não tem clareira, não tem nada que não seja determinação. Então, nesse caso, a saúde é o quê? Diminuição do caráter improdutivo dessas experiências e diminuição da crença no sujeito que
que uma boa vida é uma vida regida pela determinação. Né? É isso que a análise propicia, né? Eu proponho. Caso B. Tem o segundo modelo de que poderia ser assim um não sofrimento, um não sofrimento desnecessário, né? Não sofrimento adicional. Que é o déficit, é a falta de experiências produtivas de indeterminação. E nisso o Winnicott foi gênio. Winnicott, Blanchot, Bataille, literatura muito mais do que a clínica nos ajuda a pensar esse déficit, ou seja, a ausência de verdadeiras experiências, como brincar, como a intimidade, como o estranhamento, experiências que fazem uma vida valer a pena, mas que são experiências de indeterminação. Ou seja, são experiências marcadas pelo fragmento, pela perda da unidade, pela lost in translation. Né? Quer dizer, entrar no universo em que as coisas não se traduzem, desencontro de linguagem. Para o outro lado, ele vai dizer, não, isso é um problema, isso faz a pessoa sofrer. Faz a pessoa sofrer, mas pode ser uma experiência extremamente produtiva, interessante, fundamental, habitar o espaço do não sentido. Né? Da perda de determinações ou da indeterminação. Né? No fundo, isso é que a gente procura, digo, lá na USP, o laboratório que eu tenho com o professor Vladimir, sobre patologias do social, isso que a gente vai procurando nas antropologias do inumano, né, que é um desenvolvimento do Vladimir, ou no que um antropólogo brasileiro chamado Viveiros de Castro chama de perspectivismo ameríndio, né, que é um tipo de cultura de vida, forma de vida, são uma tribo indígena brasileira chamada Aravetés, né, que vive um laço social não baseado, sinteticamente, na identidade. Quando eu encontro com você, eu não sei quem sou eu não sei quem é você. É o nosso encontro que vai decidir, ou seja, as perspectivas que a gente criar, decide, ao depois, se você é você ou se você é uma capivara, uma anta, um jabuti, que bom, eu estou vendo uma coisa, mas é outra, e assim por diante. Então, dois modelos assim do que podia ser o não sofrimento, né? Dois caminhos clínicos. Num caso, reduzir a determinação. No outro, aumentar a indeterminação. Que mais? Perguntas? Aqui, professor. Fala. Boa noite. Nós estamos transmitindo... Aqui. Nós estamos transmitindo pelo site da CPFL Cultura, onde mais de 400 internautas nos acompanham nesse momento, e muitos deles participam enviando perguntas pelo chat. A Carla quer saber qual a relação da psicossomática e do falso self. Poxa, é que os caras querem... Tudo bem. Eu tenho um sotaque lacaniano, né? Você percebeu isso, mas... porque o falso self é um conceito winnicottiano muito importante, clínica, muito relevante, né? Mas o meu Winnicott, vamos dizer assim, tem certas limitações, me perdoe o internauta, né? Mas eu quero crer que a noção de falso self, ela justamente não seria muito aplicável a esse tipo de fenômeno como a lexitimia, que aparece em algumas afecções psicossomáticas. Por quê? Porque uma das características do falso self, do funcionamento do falso self, é que ele sabe contar histórias. Ele sabe contar histórias lindas, todas elas falsas, né? Todas elas, simplesmente para produzir uma versão defensiva de si mesmo, né? Para produzir, vamos dizer assim, uma espécie de espantalho para o outro, né? De produzir uma essência na qual o próprio sujeito não acredita, né? Uma espécie de estratégia. Eu entrego o que eu não sou, né? Para conseguir defender minimamente o espaço que eu ainda não sei que será que serei, né? Que sou, para tentar evitar essa afirmação que o Winnicott não gostaria.
Ou seja, o falso self não corresponde ao verdadeiro self do outro lado, né? O que tem do outro lado é muito mais uma experiência produtiva de indeterminação, né? Então, eu veria como dois quadros meio diferentes, né? Ou um paciente que tem fenômenos psicossomáticos recorrentes, ele poderia se beneficiar com um falso self. Quer dizer, ele poderia ter coisas interessantes a dizer com a possibilidade de explorar versões de si que seriam falsas, né?